A missão do advogado, já deu para se ver que não é das mais fáceis. Hoje vivemos realmente um dia marcante para a advocacia, para o mundo acadêmico de direito, onde todos puderam sentir e todas puderam sentir a árdua missão de exercer com amor e dignidade o direito. E é lembrando desta árdua missão que eu me recordo aqui, presidente da mesa, qual vou saudar os demais, meu amigo Bruno Freitas, uma das maiores autoridades da advocacia do estado de Minas Gerais, registrando aqui o meu carinho, o meu apreço, a minha admiração ao nosso presidente nacional da Anacrim, Dr. James Walker Jr., um homem capaz de encarar os maiores desafios, de reerguer realmente o nome da advocacia brasileira. Mas eu tenho certeza que nada disso seria possível se não fosse a sua grande companheira, o qual, em nome de todos aqui, agradecemos, Patrícia, por poder liberar com generosidade, com compaixão, um pouco do pai, um pouco do marido, James Walker, com todos nós. E lembrando desta luta difícil da advocacia criminal, eu me recordo e vou contar aqui rapidamente a vocês uma história que vivi talvez há uns 20 anos atrás, em 1998, 1999, fui contratado para um caso de júri aqui na Bahia, mais exatamente em Casa Nova, próximo a Juazeiro, Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, Bahia, logo em seguida Casa Nova, né? Essa história tem uns 20 anos, então me desculpe, talvez, pelo tempo, talvez eu não me recorde geograficamente, mas acredito que tenha acertado. Onde um homem foi preso, já dentro dos ditames da nossa Constituição de 88, ligam para o meu escritório e dizem: Tomé era o vulgo do preso. Tomé foi preso, doutor Marcelo. Nos ajude, dizia a voz embargada de uma mãe, aqui na Bahia, Casa Nova. E eu disse àquela mãe: e Tomé está em qual delegacia de polícia? Casa Nova tinha uma única delegacia, ainda deve ter, acredito, é uma comarca bem pequena. Peguei o telefone, fiz a ligação, me identifiquei à autoridade policial e perguntei ao delegado: doutor, Tomé está custodiado aí nessa dependência policial? Responde o delegado: está sim, doutor, está preso aqui sim. Por quê? Acusado de ser mandante da morte do fulano de tal. Havia uma briga entre duas famílias e Tomé estava preso, acusado de ser o suposto autor de um homicídio. Tudo bem. Questionei a autoridade policial. E ele está preso em flagrante, temporariamente ou preventivamente? Responde a autoridade policial. Pasme, doutor, professor César, pasmem, queridos alunos e advogados que nos escutam. Responde o delegado: ele está preso para averiguação. Eu falei: como é que é? Ele está preso para averiguação, doutor. Eu falei, mas pensei comigo, né? Eu falei, mas a Constituição fala que ou a pessoa está presa em flagrante, temporária ou preventivamente. Mas ele estava preso para averiguação. E rapidamente, eu fiz a conta, né? Tinha muita audiência em São Paulo naquela semana. Falei, tem que pegar um voo, Petrolina, alugar um carro, Juazeiro, Casa Nova. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido no meu pensamento. E disse ao delegado, falei: doutor, eu sei da dificuldade da polícia investigar, principalmente crimes de sangue. Vamos fazer o seguinte: eu vou falar para a família que não consegui falar com o senhor, e daqui 30 minutos, o senhor ouve ele, interroga, e daqui 30 minutos o senhor libera o tal do Tomé, porque a prisão não está devidamente regularizada.
E assim aconteceu, turma. 30 minutos, eu liguei para a família do Tomé e falei assim, olha, faça o seguinte, daqui 30 minutos, compareça à delegacia que o Tomé vai ser liberado. Aí vem a voz embargada daquela mãe dizendo, mas doutor Marcelo, não é possível. Esse homem é bravo, era o delegado. Falei, mas mãe, confie. E não deu outra. O delegado honrou. Em 30 minutos o Tomé estava solto. Tudo bem. Eu não sabia que Casa Nova era uma cidade pequena. À época acho que tinha 4 ou 5 advogados lá. E aquilo repercutiu de uma forma onde eles falaram assim, agora sim, arrumamos um advogado de São Paulo, colocou o doutor fulano no eixo. E aquilo vazou. Ou seja, em 48 horas, Tomé estava no Chilindró de novo. A história vai complicar agora. A família me liga. Doutor Marcelo, lembra de mim? A senhora fulana? Lembro. Mãe do Tomé, sei. Tomé foi preso. Ah, foi preso? Já tem o telefone da delegacia, vou ligar, ficou fácil. Peço para minha secretária passar a ligação. Oi, doutor, tudo bem? Lembra de mim? Marcelo Cruz, advogado de São Paulo. Ô, doutor, me lembro sim. Então, Tomé está preso? Está preso sim. Está preso em flagrante, preventivo ou temporariamente agora? Não, doutor, estamos averiguando ele aqui melhor, que aquela história não ficou muito esclarecida. Muito bem. E ele está preso por quê, doutor? Qual ordem judicial que reveste a prisão? Temporária ou preventiva? Responde aquele delegado. Ele está preso para averiguação, doutor. E vou lhe dizer mais. Falei, pois diga. Não me venha mais com aquela história de 30 minutos que não vai colar, não. Eu dava soco numa mesa de madeira que eu tinha. Eu falava assim, o senhor não está entendendo. Eu não quero 30 minutos. O senhor vai soltá-la imediatamente. Porque a prisão é ilegal. O senhor está cometendo um abuso de autoridade. E eu vou à Bahia. Diz ele, pois venha. Falei, Jesus. Jesus. Eu fui na minha biblioteca, peguei um livro bonito, letras garrafais, abuso de autoridade, capa preta, escrito em dourado, abuso de autoridade. Coloquei na minha pasta, ainda jovem, né? Jovem, iniciando a minha advocacia, cheio de esperança, de expectativa. Nós somos os super-heróis e as heroínas, né? Nesse mundo ainda, iniciando o aspecto jurídico. Coloquei na minha pasta e dizia a meu pai, sábio e velho pai, cuidado, meu filho, cuidado. A vida não é da forma que você pensa. E peguei um voo. Aí que descobri que tinha que descer em Petrolina, Pernambuco, aluguei um carro, atravessei Juazeiro, cheguei em Casa Nova, me reuni com a família e começaram a me contar um pouco do delegado. Aqui é o seguinte, doutor. O dia que o juiz não está na cidade, tem um advogado que não pode entrar nem na custódia lá. Só pode quando o juiz está, que daí tem que pegar a autorização e ele entra. Eu falei, está brincando? Sim. E o Zé da Cabra lá? O que tem o Zé da Cabra? Ah, o Zé da Cabra cometeu uns furtos aqui na cidade, ele já obrigou ele a engolir dinheiro. Embolou, leva a nota de R$2 e fala, você gosta de dinheiro? Então agora engole. Eu falei, Jesus. E o advogado, qual? O Chiquinho. O que tem o Chiquinho? Nome fictício. Ah, o Chiquinho uma vez discutiu com ele deu um tiro, quase no pé do Chiquinho. Eu falei, Jesus. Jesus. Mas já estava lá, né? Com o livro na pasta. Não posso correr. Valente? Fui à delegacia, me apresentei aos investigadores que ainda eram nomeados, nem concursados eram, salvo engano, naquela época. Me colocaram em uma sala. Senhores, senhoras, senhoritas, eu me lembro como se fosse hoje que eu vou contar para vocês. Eu de frente para a mesa, de costas para a entrada, quando de repente ouço uma voz. Pois não, doutor. Pela voz eu achei que já tinha algo estranho, né? Quando eu viro, aquele homem não parava de crescer, de tão alto que era. Com 2 pistolas na cintura. Quando ele repete, Bruno, pois não, doutor, eu quase falei naquele momento. Doutor Marcelo Cruz não pôde vir, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Então esta é a missão da advocacia, que não é das mais fáceis realmente. E agora, avançando um pouco agora do aspecto técnico a vocês, aproveitando um gancho de um pouco de cada um dos palestrantes que de forma brilhante brindaram nesta data, todos nós, o evento da Anacrim, dizer o seguinte, o ministro Sebastião Reis muito bem colocou, uma das alternativas de evitar que uma pessoa vá ao cárcere privada durante o curso da instrução criminal é a aplicação do artigo 319 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão.
Em caso de condenação, agora no aspecto da lei de drogas, uma das grandes alternativas que o legislador trouxe foi a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33. O artigo 33 é o que trata do tráfico de drogas. E vocês escutaram atentamente o ministro falar do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado dá oportunidade ao juiz sentenciante evitar que aquele condenado vá parar efetivamente no fundo de uma cela abominável. Cela esta, muito bem descrita pela palestrante que me antecedeu, a nossa querida doutora Flávia Fross. Nós já vimos, e é notório, que o sistema prisional brasileiro é falido. Não recupera ninguém. E eu gosto de estatística, e trabalhando com a estatística, qual é o número de reincidentes? O que seriam reincidentes, senhores e senhoras? Aqueles que cometeram um crime, foram condenados com a condenação transitada em julgado, e que voltaram a delinquir. É altíssimo. Mais clássica interpretação de que o sistema prisional não está resolvendo. Então, me dizer que aumentar a pena por si só vai possuir o condão de resolver a nossa estatística, lê do engano. Tanto é verdade que, em se tratando da lei de drogas, em relação à lei de 1976, que nós tínhamos, a primeira lei especial da matéria, a lei 6368, em seu antigo artigo 12, que tratava do tráfico de drogas, trazia no seu preceito secundário, na pena, uma pena mínima de 3 anos de reclusão, com 50 dias multas de aplicação. Com o advento da lei nova, que é uma lei de 2006, a lei 11.343, aumentou-se essa pena de 3, praticamente em dobro, de 3 para 5 anos de reclusão, e de 50 para 500 dias multa. Eu pergunto a vocês, questionem internamente, reduziu o número de tráfico de drogas? Nós tivemos também o advento da lei 8.072 de 90, lei dos crimes hediondos, que veio tentar agravar realmente aqueles crimes constantes no rol taxativo do artigo 1º. Resolveu? Não resolveu. O problema é muito maior que nós imaginamos. E um dos resultados que temos para evitar com que aquele condenado, que ainda tem chance de evitar de ingressar em uma evidente associação criminosa, no crime organizado, porque lá dentro, se tiver que cumprir 5, 10 anos de prisão, dificilmente ele não vai fazer parte de uma facção. Muito dificilmente. Para sobreviver no sistema prisional. Chegou a hora de despertar o nosso legislador. E uma das alternativas é a aplicação do redutor do parágrafo 4º, que diz que, quando o réu for primário, de bons antecedentes, não estiver envolvido em atividade nem em organização criminosa, a sua pena pode ser reduzida de 2/3 a 1/6. Ou seja, esta pena pode chegar a 4 anos ou menos de 4. Podendo, então, ter a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É uma via realmente adequada para evitar, enquanto magistrado, juízes e juízas, que amanhã serão muitos de vocês, que aquele condenado pare no sistema prisional e vire membro de uma facção criminosa. É importante esta avaliação. É importante que vocês, na hora de sentenciar um magistrado, verifique se realmente há a possibilidade de ressocialização daquele condenado, para não largá-lo no fundo desta cela abominável do nosso sistema prisional. E aqui eu trago para vocês, e depois deixo aí ao presidente Maurício da Bahia, inúmeros julgados que eu tenho no meu escritório, casos que passaram pela nossa banca, onde o judiciário já reconheceu a possibilidade de aplicar este redutor, ou seja, considerar tráfico privilegiado, mesmo se tratando de tráfico internacional de drogas. Por quê? Porque o texto da lei é claro. O texto da lei diz que ele tem que ser primário, de bons antecedentes,
não estar envolvido em atividade nem organização criminosa. Não há a vedação expressa do tráfico internacional. Óbvio que para cada caso, um caso. Nós trabalhamos, por exemplo, na Operação Overseer, onde foram apreendidas 3,7 toneladas de cocaína. Não dá para falar que o cara não está envolvido em atividade criminosa. Sim, óbvio. Né? Mas, por exemplo, é muito comum acontecer hoje, jovens que querem essa droga mais aprimorada, o haxixe, por exemplo, eles, através de encomenda pelos correios, trazem da Espanha. E, às vezes, mandam para outro lugar. Este tráfico é o quê? Internacional. Onde ele adquire ali, que seja 500 gramas, 1 quilo, seja lá o que for. A quantidade por si só não é o que caracteriza o tráfico ou o uso próprio. Neste caso desse tráfico internacional, dessa droga recebida pelos correios, há a possibilidade do reconhecimento do tráfico ser privilegiado. Porque este jovem ainda não está enraizado no mundo do crime. E esta é a clássica interpretação que devemos ter da Lei 11.343 de 2006. A via expressa e eficaz do redutor previsto no parágrafo 4º, mesmo em se tratando de tráfico internacional de drogas. Um outro grande problema que nós enfrentamos da matéria é a fundamentação genérica. Nesta operação, por exemplo, foi na Operação Overseer, com 3,7 toneladas de cocaína, onde um magistrado que falou-se aqui dos mandamos impetrados pela defesa de habeas corpus, com mais de 100 laudas, onde o magistrado da 5ª ou 6ª Vara Federal de Santos, ao decretar a prisão preventiva de 43 denunciados, decreta em mais de 100 laudas. Eu começo a ler aquela decretação da prisão preventiva. Mais de 100 laudas. Era um grande tratado da matéria. Ele falava do tráfico internacional de drogas, da máfia italiana, como chegou a máfia italiana no Brasil, do mal que causa a cocaína. Brilhante tratado da matéria. Porém, ele não discorria uma única linha demonstrando a real necessidade da decretação da prisão preventiva daquele empresário que eu fui defender. E esta é a essência, é individualizar, é demonstrar efetivamente não a gravidade genérica do crime, mas a necessidade real da custódia cautelar daquele cidadão. Nós temos que cobrar isso, porque quando cobramos dele, podemos exigir para a gente também, que não se decrete prisão a todo custo, sem a devida fundamentação. E lá na Constituição de 88, assim descreve no artigo 93, inciso 9, e os acadêmicos aqui sabem bem disso. Toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada. Mas nós enfrentamos essa enxurrada de habeas corpus, porque muitas vezes o juízo de piso, o Tribunal de Justiça aqui da Bahia não deve ser diferente, eles invertem a Constituição. A regra é a prisão, a exceção é a liberdade. Mas não é isso que nós aprendemos nos bancos acadêmicos. Não é isso que os nossos professores ensinam. Não é isso que a Constituição trata. A liberdade é a regra. A prisão é medida de exceção. Me traga os reais motivos de mantê-lo preso, para eu analisar. Pasmem. Operação Overseer. Depois coloquem aí na internet, vocês vão achar. Operação Overseer. 3,7 toneladas de cocaína. Levei a matéria ao Tribunal Regional Federal, 3ª Região. Liminarmente, o desembargador federal, Nino Toldo, concede a ordem de habeas corpus. Concede por quê, Marcelo? Porque a decisão não era fundamentada. Enquanto técnico do direito, e advogado, obviamente, é mais uma glória para a gente, tal, é legal, um ponto positivo, uma matéria técnica que você consegue pegar. Enquanto membro da sociedade, lamento. Lamento porque acaba se estendendo a muitos que estavam cometendo crime de tráfico internacional de drogas, que talvez deveriam permanecer presos,
e que foram soltos por uma decisão sem fundamentação. Senhores, o problema é a nossa legislação, ela é feita às vezes somente com fins políticos. Eu vi o professor César, por exemplo, falando e fazendo as suas anotações. Olhem as incongruências da lei. O crime doloso não pode ser nunca punido, no mesmo patamar de igualdade de crime, de forma menos gravosa do que o crime culposo. O doloso é quando eu tenho a vontade de cometer um crime. Culposo é quando eu vou agir descuidadamente, né? Se você pegar o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 303, que trata da lesão corporal culposa, e o Código Penal Brasileiro, lá de 1940, no artigo 129, que trata da lesão corporal dolosa. Então nós temos aqui o crime de lesão corporal dolosa, Código Penal, 1940. Aí vem o CTB e fala da lesão corporal culposa. A pena do Código de Trânsito Brasileiro é o dobro da do Código Penal. O dobro. Ou seja, se lamentavelmente eu pegar o meu carro, sair deste glorioso evento, me distrair, agora tem esse tal de WhatsApp, né? Me distrair no WhatsApp e acertar um ciclista, olha que absurdo. Com conhecimento técnico, eu tenho que sair do meu carro e falar assim, não vi a hora de te acertar, seu picareta sem vergonha safado. Por quê? Eu usei o carro somente como um mero instrumento de lesionar. Neste caso, o resultado jurídico, a minha pena é a metade do que realmente aconteceu, que foi a lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. A professora, agora há pouco, falou da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006. Na Lei 11.340, eu juro para vocês, eu li umas 585 vezes. Lá, em um dispositivo legal, fala assim, ó, os crimes revestidos nesta Lei Maria da Penha, os crimes desta lei não serão permitidos. Pena de cesta básica. Professor James Walker Jr. Aonde está descrito pena de cesta básica? É a mesma coisa dizer o seguinte, olha, fica proibido o que nunca existiu. Mas é o nosso legislador. E tantas outras incongruências, como em 1940 e 1990, introduz no rol taxativo o homicídio culposo, o homicídio doloso, caput, quando cometido por grupo de extermínio, ainda que por um só agente, e não coloca o homicídio qualificado. Teve que ocorrer a morte lá da filha da atriz Daniela Pérez, né? Para ela correr atrás de assinaturas e incluir no rol taxativo o homicídio qualificado. Qual a explicação disso, Marcelo? A explicação é, o texto da lei, às vezes, é feita na calada da noite, somente com um propósito político. Basta. Chega disso. Vamos dar um basta. Vamos acordar em nome da sociedade. Vamos construir, efetivamente, a atividade jurisdicional do nosso país. Vamos lutar por isso. E é por isso que entra na CRIM na história agora. Para lutar, junto com a OAB, com pulsos fortes, em nome de uma história bacana, para dar um basta nesses absurdos. Chega de me deparar com situações como aquela que me deparei há 20 anos atrás. Me lembro que o juiz era o doutor Caíme, acho que agora está aqui no tribunal, está na capital agora, do professor César. Doutor Caíme era o magistrado, o juiz, agora acho que já está aqui na capital, não sei se está no tribunal. Chega dessas histórias de Tomé, de Donas Antônias e de seu José. Chega. Precisamos dar um basta nisso. Só um jeito. Se todos nós juntos lutarmos efetivamente para que isso aconteça. A lei de drogas, ela é uma lei que realmente merece atenção. E cada crime deve ser analisado. Vê o tempo aí, Bruno. Tá. Eu praticamente encerro. E cada crime deve ser analisado de forma individualizada. Eu levei uma matéria recentemente ao Supremo Tribunal Federal
e a ordem foi concedida por maioria de votos, porque a 5ª turma do STJ, não é do ministro Sebastião, o ministro Sebastião é da 6ª turma, estava decidindo da seguinte forma: é tráfico privilegiado, que acabamos de dizer, que o legislador trouxe a matéria para tentar o quê? Distinguir. Colocar um na cadeia, o outro traficante não. E a 5ª turma do STJ estava decidindo assim: é tráfico privilegiado? É. Se a sentença chegou no STJ com regime aberto, passa-se para o semiaberto. Se a sentença chegou em regime fechado, passa-se para o semiaberto. Por quê? Eles padronizaram, carimbaram. Tráfico privilegiado, início do cumprimento da reprimenda, regime semiaberto. É afrontar a Constituição Federal, é afrontar a individualização, que diz que cada caso é um caso. O ministro Sebastião diz. Suscitei a matéria através de via de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Marco Aurélio, voto vencido. Se quiser anotar, é o HC número 163231 de São Paulo. E por maioria de votos decidiram, independentemente de se tratar de tráfico privilegiado, a decisão do STJ afronta a Constituição. Por quê? Cada caso é um caso. E é naquele caso, especificamente, alterar o regime de cumprimento da reprimenda, do regime semiaberto para o aberto. Porque nós não podemos admitir que decisões judiciais virem carimbos, todos iguais. Isso não. Nós temos que pensar. Aos alunos que aqui ainda estão cursando direito, aos advogados, com o advento de uma lei nova, nós não podemos admitir que ela é certa. Devemos pensar, devemos examinar um artigo e dizer: este artigo é constitucional, mas este é inconstitucional. Isso é muito importante.